Estou aqui já, tenho a honra de receber, cuidado para não tropeçar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Muito obrigada pela sua presença, que honra contar com o senhor, hein? Prazer é todo meu. Acho que o senhor é um daqueles nomes de terceira via. Olha que doideiro o Brasil, né, governador? A gente está conversando com o presidente do PP, que forma uma federação com a União Brasil. O senhor já colocou o seu nome pela União Brasil, ganhou até o sinal verde do Antônio Rueda. Enquanto tiver a candidatura de Flávio Bolsonaro, o senhor pode estrelar, até já está estrelando, né, na televisão, em peças publicitárias, campanhas do seu partido, do União Brasil. O senhor mantém, então, a sua candidatura, a sua pré-candidatura à presidência da República em 2026? Acredita que o seu nome possa representar essa terceira via, esse centro, que não quer nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda? Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer aqui a oportunidade e o convite de estar aqui no estúdio da SBT News, né? Tendo a oportunidade. Tá também. Bonito, não tá? Tá lindo, olha aqui. Olha aí, quero cumprimentar mesmo, dizer dessa oportunidade aí como pré-candidato a presidente, já poder chegar aqui. Tive um almoço com a diretoria, agradecer também por esse convite e dizer que a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, ela já está definida. Certo? Já é uma candidatura definida já. Ela não tem dependência de alguém ou de outro para que ela siga adiante. Então, eu sou pré-candidato à presidência da República. Então, já é uma decisão. Certo? Uma decisão como? De um partido que tem uma estrutura, que é a maior do Congresso. Junto a isso, eu me coloco como nome do partido que vem de uma experiência de 5 mandatos de deputado federal, 1 mandato de senador, 2 mandatos de governador. Você nunca me viu envolvido em escândalos, em corrupção, em negociatas. Você vê hoje, eu sou o governador mais bem avaliado do Brasil, com 88% de aprovação. A melhor segurança pública, a melhor educação, os melhores programas sociais. Enfim, um Estado que avança cada vez mais na tecnologia, na inovação. Um Estado com equilíbrio fiscal resgatado. Isso mostra que eu sou uma pessoa que me coloco para o debate. Então, esta eleição no primeiro turno não é uma eleição de você querer concentrar tudo em um único nome. Você deve dar espaço para que os partidos apresentem seus candidatos. E este maior número de candidatos é que nos dá a capacidade de enfrentar o PT e o Lula. Porque o que ele quer é um candidato só. A máquina do PT destruindo um candidato opositor. Quando você tem 3, 4 candidatos, um de nós vai chegar lá ao segundo turno. Mas se for um candidato só no primeiro turno, você sabe o que é a máquina do PT sem escrúpulo no sentido de destruir aquela candidatura. Então, essa é uma maneira protetiva da oposição para poder chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. A única chance que o Lula tem é se uma inabilidade nossa criasse um único candidato e aí sim ele ganharia no primeiro turno. Quem for com o Lula para o segundo turno ganha a eleição. O senhor citou aí a segurança pública e será uma das bandeiras dessa sua pré-campanha. O senhor sempre traz números, cita números muito positivos de Goiás. A gente viu tanto o PL antifacção, e eu sei que o senhor fez parte aí desse conglomerado, desse consórcio chamado Consórcio de Paz, os governadores, né, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Também agora tem a PEC da segurança pública. Isso tudo ficou para o ano que vem, mas o senhor traz números e experiências positivas de Goiás. É isso que o senhor pretende mostrar ao público? Amanda, um ponto importante é nós temos que entender que você governa de acordo com a demanda da população. Não é o Ronaldo Caiado que quer priorizar a segurança pública. É a população que está dizendo, olha, pelo amor de Deus, que os gestores, os governadores e o presidente da República tenham a coragem de enfrentar a bandidagem, as facções, a perda de soberania do território brasileiro. Nós temos 60 milhões de brasileiros escravizados pelas facções criminosas. Então, quando eu cheguei a governador de Goiás, este era o sentimento no meu estado. A mesma coisa, era Comando Vermelho de um lado, era Amigos do Estado do outro, era PCC do outro, era por todo lado. Então, hoje, você chega, quando eu cheguei ao governo, eu disse, olha, aqui no meu estado, bandido não se cria. Ou muda de profissão ou muda de Goiás. Essa é a ordem minha, como comandante em chefe que sou
das forças de segurança do Estado. E você vê o Estado mais seguro do Brasil. Você não tem que ter carro blindado, você não tem que ter segurança, você anda a hora que você quer na cidade, você mora no setor rural, você não tem mais essa preocupação, porque alguém pode roubar o celular, alguém pode me assaltar. Não tem assalto a banco, não tem assalto a carro forte, não tem novo cangaço. Mas o senhor conseguiu isso com inteligência policial, como defende o PT, ou o senhor conseguiu isso com leis? Porque uma legislação mais rígida, mais punitivista, depende da aprovação no Congresso. Isso não se tem ainda. Não, veja bem. Eu fui parlamentar há muito tempo. Então você tem que entender que o governador tem o direito concorrente. O direito concorrente é dado a nós, tá certo? Então, por exemplo, por que na minha penitenciária faccionado não tem visita íntima? Por que eu corrigi todas as penitenciárias do Estado? Por que o advogado, ao ir falar com o preso faccionado, eu gravo a audiência? Porque você tinha... A penitenciária no resto do Brasil é assim, você é obrigado a dar proteção ao bandido, porque ele está sob a proteção do Estado. E ele fica lá de dentro, recebendo lá visita íntima, o advogado e mandando matar o cidadão lá de fora. Então, vai lá, faz isso. Vai lá. Então, todo mundo tem medo dele, porque ele está dentro da penitenciária, tem segurança do Estado e mandando matar a população do lado de fora. Comandando, no momento em que eu restringi, controlei as penitenciárias, a queda foi vertiginosa. Aí você tinha em Goiás 11 mil carros roubados por ano. Não tinha nem seguradora que segurasse carro em Goiás a diesel. Hoje você anda para todo lado. Você faz seguro de carro em Goiás se você for para outro estado. Se você só tem um carro em Goiás, você não faz seguro de carro mais. Quer dizer, é interessante essa visão. Começa pelo controle das penitenciárias, que é onde as facções criminosas, né, aumentam. E ali é um grande ponto de você poder mostrar que você está controlando o crime e, a partir daí, é o que você disse, formamos 1000 homens na inteligência, integramos todas as nossas forças da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Nós trabalhamos em conjunto e com os estados limítrofes. E agora nós estamos ampliando isso para esse consórcio da paz, que seria a transferência de informações também para outros estados. Esse compartilhamento. Governador, eu vou chamar para a nossa roda de conversa, a gente tem aqui um timaço de analistas, o senhor vai conhecer hoje, certamente já conhece, né? Mas hoje eles aqui em tela junto comigo, a Marcela Matos, Eduardo Gayer e o Yander Porcela. Vou começar pelo Gayer, que tem uma pergunta para o governador Ronaldo Caiado. Governador, boa tarde, obrigado pela presença aí de São Paulo, eu converso com o senhor de Brasília. Queria voltar a falar da disputa eleitoral, porque o senhor, ao que tudo indica, não vai desistir de fato de ser o candidato, mas o seu partido pode não te dar legenda, porque ele tem buscado ali convencer, talvez, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ser candidato à presidência da República e, nesse caso, Ciro Nogueira e Antônio Rueda poderiam caminhar com o governador de São Paulo. Nesse cenário, qual que é o plano B do senhor? O senhor vai para um outro partido? Esse outro partido pode ser o Solidariedade, do Paulinho da Força? Como é que estão essas negociações? Porque quanto antes o senhor trocar de partido, se for o caso, parece que há mais viabilidade de construir a candidatura, né? Como é que estão essas conversas? Bom, eu vejo com muito otimismo, tá certo? Para lhe responder essa pergunta agora, porque o próprio presidente do partido, o Antônio Rueda, como nosso vice-presidente ACM Neto, deixou muito claro, olha, governador, diante desse número de candidaturas, você terá por parte do partido todas as inserções nacionais como candidato a presidente da República, e você terá ali a condição de disputar esse primeiro turno. Por quê? Por um motivo simples. Todo mundo entendeu que as pesquisas mostram que quando sai um candidato só, o Lula ganha no primeiro turno. Mas não sou eu que estou falando, são as pesquisas que estão mostrando. Se você tem mais candidatos, você tem mais chances. Agora, quando você tem mais candidatos, por que vai excluir, tá certo? Alguém que tenha o meu passado, a minha história de vida com 40 anos na vida pública e você não viu nada que denegrisse a minha história. Você tem um governador mais bem avaliado.
Você tem todas as áreas de Estado as mais bem avaliadas no país. Você tem Goiás hoje como sendo o único que é bicampeão em transparência de gastos públicos. Primeiro lugar no IDEB, na educação brasileira. Um estado que avança, que é o estado hoje com maior área na pesquisa e na inteligência artificial. O estado que, ao mesmo tempo, é segurança plena, saúde regionalizada. Então, por que não ser candidato? Por um acordo de cúpula? Não é isso que se espera de um partido político. O partido político não foi feito para excluir os seus do debate nacional. Foi feito para dar espaço para que você disputa. Esta é a minha condição. E eu tenho certeza absoluta que eu irei como candidato do União Brasil, tá certo, à presidência da República. O Yander e a Marcela também estão aqui conosco. Vamos chamar a Marcela agora para fazer a próxima pergunta ao governador Ronaldo Caiado. Boa tarde, governador. Queria continuar um pouquinho nessa equação que o senhor faz de mais candidatos e mais chance. Mas pelo desenho atual, o que parece é que o presidente Lula já tem ali uma vaga garantida num eventual segundo turno e aí ficaria então um candidato no campo de vocês, no campo da direita. A minha dúvida é, o senhor acha que realmente é possível uma candidatura ser viável para alcançar o segundo turno contra o presidente Lula se ela não tiver o sobrenome Bolsonaro na urna? Bom, isto aí é algo que nós vamos ter que esperar, tá certo? O que vai acontecer até lá. Nós temos que imaginar que isto é uma tendência que tem hoje a centro-direita ser dominante no processo eleitoral de 2026. Essa é uma realidade. É o que você está vendo na Bolívia, é o que você viu na Argentina, é o que você viu domingo no Chile. Essa é uma tendência que tem. Certo? As pessoas já não suportam mais a gestão da esquerda, que realmente tem levado o país a uma situação de deterioração das contas públicas, cada vez mais os processos de escândalos, de corrupção voltando à tona, a capacidade do crescimento do país estagnada. Então, hoje, o sentimento da população é alguém que saiba governar, não fica no achismo. Eu pretendo ser isso como candidato, ser aquilo como candidato. Você tem capacidade de entregar? Você mostra essa capacidade de entregar? Você tem autoridade moral para assumir o cargo de presidente da República? Você tem independência intelectual para ser presidente da República? Você tem como sentar com os membros do Congresso Nacional, do Supremo, do TCU e poder colocar o seu projeto de governo em prática? Ou você vai continuar com aquilo que se vive hoje no Brasil, onde os temas relevantes não são discutidos, aonde só discute problema acessório e não o principal da vida do cidadão? Então, essa tese, tá certo? Ela pode até acontecer, mas de hoje até a eleição em 4 de outubro, nós teremos aí uma infinidade de tempo para saber quem realmente vai se firmar na posição de candidato e o que a sociedade vai enxergar naquele que seja capaz de poder fazer com que o Brasil avance e saia de uma discussão de um se alimentando do outro. E sim, uma discussão para dizer, olha, somos o primeiro lugar em tecnologia e inovação, em inteligência artificial, em educação, em matemática, em português, somos o primeiro lugar no atendimento de saúde. Você vê, o PT tem 5 mandatos no país, 5. 2 do Lula, 1,5, quase 2 da Dilma, 1 do Lula de novo. O que aconteceu com isso? Olha, vamos tirar a fome do brasileiro. Até hoje isso, pelo amor de Deus. Isso eu resolvo em menos de um mandato, tá certo? Olha, a soberania brasileira, toda na mão das facções. Todas. O Brasil ocupado pelas facções. Não tem soberania no país. Tá certo? Então, quer dizer, você vê um país hoje com taxa de juros de 15%. O empresariado está
todo garroteado, não sabe como sobreviver diante dessa taxa. Olha, o momento importante é de nós entendermos se vai ter um presidente capaz de governar o país e não ficar com essa discussão eterna que, durante esses anos todos, o Lula fez o quê? Discutindo esse problema de anistia, de 8 de janeiro, e isso aí foi ficando, o interesse do brasileiro foi ficando para trás. Essa é a realidade. Então, governar, você tem que ter autoridade moral para governar. Senão, vira escândalo, corrupção, negociata, propina, tá certo? É isso que vira o Brasil e que está nesse jogo há quanto tempo? Governador, temos mais uma pergunta do Yander Porcela. Governador, seja muito bem-vindo ao Central de Notícias, ao SBT News. Eu quero continuar nesse tema de eleição e dessa relação da federação do PP com a União Brasil, porque não faz muito tempo o senhor teve uma discussão pública, de certa forma acalorada ali com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. Eu queria saber como que está essa situação, se vocês conversaram para acertar os pontos depois que houve a discussão pública nas redes sociais ou se vocês não se falam mais. E aí eu queria colocar um segundo ponto nessa pergunta, governador, que tem a ver com esse atrito, né? Não é o único atrito da federação, a gente tem um impasse no Paraná, em outros estados do Brasil. E a federação, ela nasceu com o objetivo de ser a principal força política do país na eleição de 2026. Eu queria a sua avaliação sobre esses impasses, esses atritos que a gente tem visto. Isso não reduz esse poder de barganha, esse poder político da federação no ano que vem? Bem, em relação à federação, vou começar aqui pelo final da sua pergunta. Eu, com toda a clareza, e sempre foi minha característica, eu me coloquei contrário à federação. Por um motivo muito óbvio. Quando você coloca dois partidos, apesar da União Brasil ser maior, tá certo? Mas você não pode desprezar a tradição do PP no cenário político nacional. Então, quando você coloca dois partidos que se assemelham nas lideranças na Câmara e no Senado, também nas lideranças estaduais, como sendo pessoas que são líderes reconhecidos dos estados. Quando você impõe um comando da federação, você tende o quê? Você tende a perder lideranças. E as melhores. Olha, aonde o PP manda, o melhor da União Brasil sai. Aonde a União Brasil manda, o melhor do PP sai. Então, você, ao invés de ter uma soma de pessoas que pensam e que têm uma identidade ideológica, você começa a promover um esgarçamento dessas forças. Entende? Mas eu fui voto vencido. Respeito, eu sou um homem que eu me posiciono, mas eu sou um homem que me curva à decisão da maioria. Certo? Mas chamei atenção para esse risco que nós corremos no período que nós teremos aí a janela partidária no mês de março de 2026. Então, com isso, é um momento delicado para saber como é que nós teremos no partido as lideranças da federação, se elas vão ser competitivas nos estados ou se elas serão esvaziadas nos estados. Isso é uma interrogação. O primeiro ponto que você coloca, é lógico que em decorrência deste fato que eu acabo de explicar, nós tivemos posições bem antagônicas com o ex-ministro Ciro Nogueira. Certo? Uma matéria discutida, ele tinha uma preferência, eu, como pré-candidato do partido, via que cabia ao partido cada vez mais defender os membros do seu partido ou da sua federação. Certo? Então, esse que foi o motivo da discussão. Com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, criou-se uma outra análise do processo político no país. Então, quando todos diziam, olha, vai ter uma junção de todos em torno de uma candidatura só, com a candidatura do Flávio, colocou-se bem, olha,
cada partido agora vai buscar a sua sobrevivência e nós vamos chegar para disputar o segundo turno. Então, este momento e esta realidade atual dá chance para que nós sentemos à mesa e possamos realmente levar adiante aquilo que sempre foi o pensamento do União Brasil, agora junto com o PP. Entende? Então, isso aí, lógico que o presidente do nosso partido, que será o presidente da federação, a partir de 1º de janeiro, quem estará respondendo pela federação é o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, e ele está responsável por, aí sim, presidir essa reunião para debater esse assunto específico. Governador, eu quero agradecer demais sua participação aqui no Estreia do Central de Notícias. Já fica o convite para voltar, hein? Obrigado, Amanda. Olha, pode ter certeza, é um prazer enorme. Quero estar presente, muitas vezes aqui pessoalmente, tá certo? Como fiz questão de estar neste programa, ou também à distância, participando aí desse debate que é extremamente produtivo. E agradecer aí onde eu falo para milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes não me conheciam e que estão tendo a oportunidade aqui pela SBT News, tá certo? Poder chegar à casa de todos vocês. Muito obrigado. É o nosso compromisso com a diversidade, a pluralidade de todas as visões. Muito obrigada, governador.